sei se você entende sobre futebol, mas a gente sabe que cada jogador de cada time possui diferentes papéis em uma jogada. E sabemos que entre todas as posições, a do goleiro é a responsável por evitar o mais importante do jogo, o gol. Mas a gente sabe que não é só de goleiro que vive nosso time. A gente tem ala, lateral, zagueiro, que são muito importantes para defender o gol do adversário e algumas vezes atacar. Agora, para entender melhor, pense no seu corpo como um campo de futebol. Se o time adversário faz gol, você fica doente. Então, para impedir isso, contamos com a ajuda de um complexo sistema de defesa. Para essa analogia ficar mais clara, vamos definir as linhas de defesa. A primeira linha de defesa do sistema imune é a imunidade inata. Considerando isso, o goleiro é como se fosse a última linha de defesa, juntamente com a imunidade adquirida e outros jogadores. Você deve lembrar do nosso último vídeo, as linhas de combate do sistema imunológico. Quando a gente pensa em imunidade inata, é fundamental entender que ela possui dois mecanismos, internos e externos, que então formam essa linha de combate. Nos mecanismos externos, temos as barreiras físicas, sendo elas a pele, a acidez do trato gastrointestinal e do trato geniturinário, as células ciliadas e também o muco. O muco, por exemplo, prende a bactéria com batimento ciliar e direciona o patógeno até a orofaringe, de forma a eliminá-lo. E no caso do suor, a alteração no pH impossibilita o crescimento microbiano. A pele, o trato gastrointestinal e o trato respiratório são as três principais interfaces entre o corpo e o ambiente externo. Todas as três portas de entrada são revestidas por um epitélio contínuo que interfere fisicamente na entrada dos patógenos. E quando pensamos nessas interfaces, precisamos ter em mente que o corpo tem como objetivo eliminar qualquer micro-organismo estranho. As células epiteliais, por exemplo, possuem antibióticos peptídicos que destroem as bactérias invasoras. Mas a gente sabe que nem sempre as coisas funcionam 100% como deveriam. Era pra ser o meu dia perfeito, mas aí tudo acabou. E quando as bactérias extracelulares ou fungos conseguem ultrapassar essas barreiras, o corpo ativa uma resposta inflamatória aguda, na qual neutrófilos e monócitos são recrutados ao local da inflamação. Já nos mecanismos internos, temos células fagocíticas, além dos interferons, como os do tipo 1, que são responsáveis pela resposta antiviral e induzem a resistência à infecção e a replicação viral no chamado estado antiviral, além das citocinas e do sistema do complemento. Bom, bora conhecer nossos jogadores? Os chamados glóbulos brancos são classificados como granulócitos, que são grânulos que estão contidos no citoplasma, como os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, e agranulócitos, ou seja, a ausência dos grânulos. Eles podem ser linfócitos e monócitos. Além disso, também podem ser classificados em circulantes, que é o caso de neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Ou residentes, que são aqueles que permanecem nos tecidos em posições muito específicas, como os mastócitos, os macrófagos, que estão presentes em tecido conjuntivo de órgãos, e as células dendríticas, presentes no sangue, na pele e nas mucosas. A defesa contra bactérias fagocitadas é mediada por macrófagos, que são ativados por receptores do tipo TOM. Falaremos a seguir. E outros sensores, bem como as citocinas. Já a defesa contra vírus é oferecida por interferons do tipo 1 e as células natural killer. Então, já não se esqueça de ativar o sininho para não perder o vídeo em que a gente vai detalhar direitinho cada uma dessas células. Ao longo dos anos, nosso sistema de defesa evoluiu e desempenha três funções essenciais que nos protegem contra micro-organismos e lesões teciduais. Como primeira função, temos a resposta inicial. A imunidade inata é a resposta inicial aos micro-organismos, que previne, controla ou elimina a infecção do hospedeiro por patógenos. As respostas imunes inatas a esses micro-organismos podem manter a infecção sob controle até que respostas imunes adaptativas mais especializadas sejam ativadas. Isso é, o micro-organismo resistiu à imunidade inata? Outra barreira, dessa vez adaptativa, é mais potente e é feita sob encomenda para agir em uma determinada e específica situação. Dessa forma, ela age para dar fim ao patógeno. O sistema imune inato, por sua vez, reconhece estruturas moleculares que são produzidas pelos patógenos microbianos, através dos receptores TOL-like.
Essas estruturas moleculares são substâncias microbianas que estimulam a imunidade inata e são frequentemente compartilhadas por classes de micro-organismos, sendo essas chamadas de padrões moleculares associados ao patógeno. Diferentes tipos de micro-organismos expressam diferentes PAMPs. Essas estruturas incluem ácidos nucleicos que são exclusivos dos micro-organismos, tais como RNA em vírus, sequências específicas de DNA em bactérias e proteínas em micro-organismos, tais como o lipopolissacarídeo em bactérias gram-negativas. O sistema imune inato reconhece produtos microbianos que frequentemente são essenciais para a sobrevivência dos micro-organismos. E essa característica do reconhecimento imune inato é importantíssima, porque garante que os alvos da imunidade inata não possam ser descartados pelos micro-organismos, em um esforço de evadir o reconhecimento pelo hospedeiro. Os lipopolissacarídeos e o ácido lipoteitoico, por exemplo, são componentes estruturais das paredes de algumas células bacterianas, que são reconhecidas pelos receptores imunes inatos, e ambos são necessários para a sobrevivência bacteriana. Mas atenção, isso não significa que os patógenos sempre serão identificados pelo sistema imune. Pelo contrário, existem muitas adaptações e mutações que permitem que os micro-organismos escapem da defesa do hospedeiro. Temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Sem comprometer sua própria sobrevivência. Mas isso é assunto para outro vídeo. Como segunda função, o reparo tecidual. Os mecanismos imunes inatos eliminam células danificadas e iniciam um processo de reparo tecidual. Esses mecanismos reconhecem e respondem às moléculas do hospedeiro que são produzidas, liberadas ou acumuladas em células mortas do hospedeiro. Ou seja, ele reconhece moléculas endógenas que são produzidas ou liberadas de células danificadas ou mortas. Essas substâncias são chamadas de padrões moleculares associadas ao dano. Os DAMPs podem ser produzidos como resultado de dano celular causado por infecções, mas também podem indicar lesão estéril às células causadas por inúmeras razões, tais como toxinas químicas, queimaduras, trauma ou redução do suprimento sanguíneo. Os DAMPs geralmente não são liberados de células que estão em processo de apoptose. Em alguns casos, as células saudáveis do sistema imune são estimuladas a produzir e liberar certos DAMPs, algumas vezes chamadas de alarminas, que são as que aumentam a resposta inata às infecções. O sistema imune inato usa vários tipos de receptores celulares, presentes em diferentes localizações nas células, e moléculas solúveis no sangue, além de secreções mucosas para reconhecer os PAMPs e os DAMPs. As moléculas de reconhecimento associadas à célula do sistema imune inato são expressas por fagócitos, células dendríticas, células epiteliais, aquelas que formam a interface da barreira entre o corpo e o meio externo, e muitos outros tipos de células, que ocupam tecidos e órgãos. Esses receptores celulares para patógenos e moléculas associadas ao dano são frequentemente chamadas de receptores de reconhecimento de padrão. Eles são expressos na superfície e em vesículas fagocíticas e no citosol de vários tipos celulares. Quando esses receptores de reconhecimento de padrões associados à célula se ligam a PAMPs e DAMPs, ativam vias de transdução de sinal, que promovem as funções antimicrobianas e pró-inflamatórias das células nas quais eles são expressos. É importante ressaltar que a imunidade inata age em conjunto com a adquirida. Portanto, a resposta imunológica inata gera moléculas que emitem sinais, além dos antígenos necessários para ativar os linfócitos T e B. Terceira função, estimulação. A imunidade inata estimula as respostas imunes adaptativas e pode influenciar a natureza dessas respostas, para torná-las mais efetivas contra diferentes tipos de micro-organismos. Assim, a imunidade inata não atua somente em funções defensivas logo após a infecção, mas também oferece sinais que alertam o sistema imune adaptativo para responder. Diferentes componentes da resposta imune inata frequentemente reagem de maneiras distintas a diferentes micro-organismos e, assim, influenciam o tipo de resposta imune adaptativa que se desenvolve. Os receptores do sistema imune inato são codificados por genes herdados, enquanto os genes que codificam receptores da imunidade adaptativa são gerados por recombinação somática. Recombinação somática de segmentos de genes em precursores de linfócitos maduros. Como resultado, a diversidade dos receptores do sistema imune inato e a variação de suas especificidades são pequenas quando comparadas àquelas das células B e T do sistema imune adaptativo.
Além disso, enquanto o sistema imune adaptativo pode distinguir entre antígenos de diferentes micro-organismos de mesma classe e mesmo diferentes antígenos de um micro-organismo, a imunidade inata pode distinguir somente classes de micro-organismos ou somente células danificadas das células saudáveis, mas nada de espécies particulares ou tipos celulares. Os dois tipos de resposta do sistema imune inato que protegem contra os micro-organismos são a defesa inflamatória e a antiviral. A principal maneira pela qual o sistema imune lida com infecções e lesões teciduais é estimulando a inflamação aguda, sendo o processo no qual leucócitos circulantes e proteínas plasmáticas são trazidas para os locais de infecção nos tecidos. Nisso, são ativados para destruir e eliminar os agentes agressores. E também é a principal reação às células danificadas ou mortas e aos acúmulos de substâncias anormais nas células e nos tecidos. Os leucócitos e as proteínas plasmáticas normalmente circulam no sangue, sendo recrutados para os locais de infecção e lesão, onde realizam várias funções efetoras que servem para matar os micro-organismos e iniciar o reparo do tecido danificado. Tipicamente, o leucócito mais abundante que é recrutado do sangue para os locais de inflamação aguda é o neutrófilo. Mas os monócitos sanguíneos são cada vez mais importantes e podem vir a se tornar a população dominante em algumas reações. Entre as proteínas plasmáticas importantes que entram nos locais inflamatórios, incluem-se as proteínas do complemento, anticorpos e reagentes de fase aguda. A distribuição desses componentes derivados do sangue para os locais inflamatórios é dependente de alterações reversíveis nos vasos sanguíneos, dos tecidos infectados ou danificados. Essas alterações abrangem mudanças no fluxo sanguíneo para o tecido, atribuídas à dilatação arteriolar, adesividade, aumento dos leucócitos circulantes e permeabilidade aumentada dos capilares e mêdulas às proteínas plasmáticas e fluidos. Todas as alterações são induzidas por citocinas e pequenas moléculas mediadoras, inicialmente derivadas das células residentes nesses tecidos, tais como os mastócitos, os macrófagos e as células endoteliais, em resposta à estimulação por pumps e dumps. À medida que o processo inflamatório se desenvolve, os mediadores podem ser derivados de leucócitos ativados, que chegaram recentemente, e também de proteínas do complemento. A inflamação aguda pode se desenvolver em minutos a horas e pode durar alguns dias. A inflamação crônica é um processo que demora muito mais do que a inflamação aguda, se a infecção não for eliminada ou se a lesão tecidual for prolongada. Normalmente, ela envolve o recrutamento e a ativação de monócitos e de linfócitos. Locais de inflamação crônica frequentemente também passam por um remodelamento tecidual, com angiogênese e fibrose. Embora o estímulo imune inato possa contribuir para a inflamação crônica, o sistema imune adaptativo também pode estar envolvido, porque as citocinas produzidas pelas células T são potentes indutores de inflamação. Já quando o assunto são infecções virais, a principal via pela qual o sistema imune inato atua é por alterações nas células que previnem a replicação viral e aumenta a suscetibilidade à morte pelos linfócitos, eliminando assim os reservatórios de infecção viral, especialmente pela indução da expressão de interferons do tipo 1, cuja ação mais importante é a inibição da replicação viral. Os interferões tipo 1, de forma geral, são uma grande família de citocinas estruturalmente relacionadas, que medeiam as respostas imunes inatas iniciais às infecções virais. Eles são secretados e agem em outras células para prevenir a disseminação da replicação viral pela ativação da transcrição de vários genes, que vão então conferir a essas células resistência à infecção. A gente chama isso de estado antiviral. Além disso, os genes induzidos pelos interferons do tipo 1 bloqueiam a transcrição viral, eventos translacionais e promovem a degradação do RNA viral. Os efeitos do interferon do tipo 1 não são específicos para a expressão do gene viral, e a parte da habilidade dessas citocinas em bloquear a disseminação da infecção se deve à sua toxicidade às células do hospedeiro que estão próximas às células infectadas. A proteção contra vírus se deve, em partes, à ativação de vias de morte apoptóticas intrínsecas em células infectadas e sensibilidade aumentada aos indutores extrínsecos da apoptose. As proteínas virais sintetizadas nas células infectadas podem ser acumuladas, e esse fato dispara uma resposta que pode culminar em apoptose das células infectadas se o acúmulo das proteínas não for corrigido.
Veja que os assuntos de hoje rendeu vários spoilers para os próximos vídeos. Então é muito importante que você entenda os mecanismos citados aqui para entender o conteúdo. Conte conosco para te ajudarmos também. Deixa aqui nos comentários a sua perguntinha. Canal Sem Nive. O canal E suas dúvidas e NIV.